Fala, turma, Cleiton Filho na área. Eu sou empresário e loteador há mais de 13 anos e hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, uma dúvida muito recorrente, que é: vale a pena comprar lote parcelado? E aí, é furada, não é furada? O que vocês acham? Mas antes, eu quero que você compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo se você gostar, se fizer sentido para você, tá? E ativa o sininho aí para você receber todos os meus vídeos em primeira mão, tá? Vamos lá então, vamos ao que interessa. Vale a pena ou não vale a pena comprar lote parcelado? Já vi várias pessoas se posicionando sobre esse assunto. Eu tenho vasto conhecimento sobre isso. Já peguei muitos casos onde não valeu a pena e onde valeu muito a pena. Exemplos onde as pessoas compraram lotes por 90, 100 mil reais e venderam por 1 milhão. Tá? Então, não é tão simples como algumas pessoas falam. Ah, vale a pena, não vale a pena, é furada, não é furada. Tá? Primeira coisa, tudo que você compra na sua vida, se não tiver alinhamento de expectativa, tá? Isso é primordial. Se não tiver alinhamento de expectativa, não faz sentido. Pode ser uma furada e você pode acertar, mas por sorte, e não por preparo, não por conhecimento, e não por orientação de um bom profissional. Tá? Então, no loteamento não é diferente. Você precisa alinhar a expectativa com o cliente. Tá? Então, se você é cliente, você precisa ter muito bem alinhado onde você quer chegar, você precisa buscar um profissional preparado para te orientar. E se você é loteador ou corretor de imóveis, ou tem uma imobiliária que vende lotes, você precisa entender o perfil do seu cliente, alinhar as expectativas. Quais são as expectativas do seu cliente na compra desse lote? Qual é a expectativa do loteador na venda desse lote? A expectativa do corretor vendendo esse lote? Pode parecer muito simples, né? Ah, o cliente quer morar ou investir, o corretor quer ganhar a comissão dele, a imobiliária quer ganhar o dinheiro da comissão, o loteador quer fazer o lote e receber as parcelas aí, receber as parcelas dos clientes aí por 10, 12, 15 anos. Mas não é tão simples assim. O primeiro passo é a gente identificar a sua expectativa. Eu vou falar diretamente para o cliente, que eu sei que esse vídeo provavelmente vai atingir muitos clientes que têm essa dúvida e têm esse medo, porque escutam, às vezes, de um vizinho, de uma pessoa que não foi muito bem orientada, que comprar um lote parcelado é furado. Eu estou aqui com a minha calculadora HP na mão, estou aqui com um rascunho também para a gente rabiscar, então nós vamos falar de números, tá? Vou citar exemplos aqui e nós vamos concluir esse vídeo aqui, você entendendo realmente se comprar um lote parcelado é furada ou não, tá? Alinhamento de expectativa, o que é isso? Eu preciso entender, tá, do meu cliente, se ele vai morar lá, se ele vai construir para vender, construir uma casa, um pequeno prédio, uma pousada para alugar, enfim, construir para vender ou construir para alocar, como eu citei a pousada aqui, ou casas via Airbnb, enfim, ele pode morar, pode construir para vender a casa ou o prédio, enfim, ou ele pode construir para alocar. E tem um quarto ponto aqui, um quarto momento, construção de patrimônio, tá? Construção de patrimônio. Vocês devem já ter ouvido falar isso, né, com pessoas bem-sucedidas, grandes pessoas, grandes empresários, as pessoas que a gente modela, as pessoas que são referência para a gente no mercado financeiro, no mercado imobiliário também. O que mede a riqueza e a solidez da riqueza de um homem realmente é o patrimônio, né? São os imóveis. Isso dá muita segurança para quem quer construir fortunas, né? E não fica volátil. O investimento imobiliário ele segue sendo o mais seguro do mundo, tá? Então, a gente fala de alinhamento de expectativa. E antes de a gente entrar no detalhe dos números, tá? De lotes, que eu vou citar exemplos para vocês aqui, eu vou falar o seguinte. Quando você vai fazer um financiamento imobiliário a longo prazo, tá? Todo financiamento imobiliário a longo prazo, aí não estou falando de loteamento, não estou falando de casa, de apartamento, todo financiamento imobiliário a longo prazo, ele tem taxa e ele tem juros, tá? E índice de correção. Tem algumas taxas administrativas, provavelmente no loteamento não tem, né? No loteamento a gente tem índice de correção e juros. Então, todo imóvel que você for comprar, se você estiver disposto a comprar um imóvel, depois de ter feito o alinhamento de expectativa para entender o time disso também, a gente vai falar de time aqui, de tempo, tá? Se é um investimento a curto prazo, se é médio, se é longo, nós vamos chegar nesse ponto. Mas todo investimento imobiliário você tem taxa de juros e índice de reajuste, tá? Então, você precisa entender o que o mercado está praticando de taxa de juros ao ano, e você precisa, mensal ao ano, enfim, isso não faz diferença agora, a gente não vai entrar nesse detalhe, e o índice de reajuste que está sendo aplicado, tá? IPCA, IGPM,
E para isso a gente precisa entender um pouco, obviamente não é o cliente que tem que entender isso, é o profissional que vai vender para ele, tem que entender um pouco sobre tabela de preço. Qual tabela de preço está sendo utilizada? O quão a minha parcela vai ser impactada com esses juros, com essas correções, ano a ano, tá? Eu estou utilizando uma tabela que é crescente, uma tabela que é mais linear. No caso do loteamento, a gente não tem a tabela que é decrescente. No caso de financiamentos imobiliários, como Minha Casa Minha Vida, SBPE, uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal, por exemplo, você tem a tabela SAC, que ela é uma tabela decrescente. Você começa pagando uma parcela mais alta e ela vai abaixando. Nos loteamentos, a gente utiliza a tabela Price, anota isso aí, que os juros já estão embutidos nas parcelas, então as parcelas são mais lineares e todo ano se reajusta o índice, ou o IPCA, ou o IGPM, então sua parcela ela vai sofrer um reajuste, porém menos impactante. Já se alinhou a expectativa no início, você já entende que a sua parcela está composta de amortização e juros, e que se você pagar isso antecipado, pagar a última, pagar a atual, pagar a última, pagar a atual, você vai ter desconto desses juros antecipando parcelas. E você tem a tabela gradiente, tá? Que é a SACOC, que não tem juros e nem índice nenhum embutido nela ainda. Então, você compra lá, pega um lote, vou te dar um exemplo, um lote de 100 mil reais, divide ele pelo tempo de 10 anos, 120 meses, e aí vai dar a parcela lá e todo ano vai reajustar juros e o índice, IPCA, ou IGPM, ou INCC até a obra. Enfim, não vamos entrar muito em detalhe de índices aqui para não ficar confuso. Mas essa parcela na tabela gradiente SACOC, ela vai ser mais agressiva ano a ano, o reajuste, certo? Por quê? Passa-se um ano, reajusta-se juros e índice. Então, você começa com uma parcela, por exemplo, de R$ 190, e chega aqui no primeiro ano, você vai ter uma parcela maior, mas você vai sentir mais o impacto, tá? Do que na tabela Price, que já está com juro embutido, tá? Então, é muito importante a gente saber isso para a gente partir de agora para frente. E aí a pergunta que eu te falo é a seguinte, né? Qual que é o principal argumento de quem fala que comprar loteamento parcelado, lote parcelado é uma furada? Você vai pagar 2 ou 3 lotes, você vai pagar 2 ou 3 apartamentos, se você buscar um financiamento bancário, você vai pagar 2 ou 3 casas, tá? Então, você comprou um lote por 100 e você vai pagar 200, 230, 240 pelo período aí de 10 anos, de 12, 14, dependendo aí do seu plano, tá? Isso é fato, realmente. Você está pagando juros e você está pagando índice de reajuste, né? É o dinheiro no tempo. Como você tem uma facilidade de comprar o lote parcelado em muito tempo, obviamente você não vai pagar o valor de preço à vista. Se você for chegar hoje para comprar um lote de 100 mil, é 100 mil, ou é 90, ou é 95, se tiver um desconto. Se você for parcelar isso e pagar em 10, 12, 15 anos, você precisa arcar com os custos, tá? De juros e de correção. Então, isso tem que ficar muito bem claro na sua cabeça, tá? Então, o que a gente tem que pensar no primeiro momento? Quanto valia um lote similar ao lote que você está comprando hoje? Nós estamos em abril de 2023, tá? Hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Hoje, você está comprando um lote em uma região aí. Vamos colocar que esse lote seja de 250 metros quadrados. Quanto esse lote valia há 10 anos atrás? Quanto esse lote valia há 20 anos atrás? A gente não consegue analisar o futuro. Quanto ele vai valer? Não consigo te garantir que esse lote vai valer X daqui 20 anos. Mas eu consigo analisar os dados históricos, desde o ano de 2000, desde o ano de 1990, 2000, 2010, 2020, para chegar em 2023. Para que eu faço isso? Para eu entender como o mercado se comportou nesse tempo, tá? Para eu entender se faz sentido eu comprar um lote hoje, esperando uma valorização daqui a 10, 20 anos, que faça sentido eu ter colocado a grana ali e depois eu vou ver o que eu faço com esse lote, ou eu vou construir antes, enfim, falei disso no início do vídeo aqui, né, do alinhamento de expectativa para entender onde você vai chegar. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem fácil de você entender. Em 2000, no ano de 2000, tá? Eu morava na cidade de Goiânia, eu sou goiano, então eu tinha 18 anos de idade e me ofereceram um lote em uma região em Goiânia, um lote de 250 metros quadrados, por 10 mil reais. Anota aí, vai anotando aí. 10 mil reais me ofereceram esse lote no ano de 2000, tá? No ano de 2010, eu não comprei, tá? Porque eu não tinha esse conhecimento e eu não tinha ninguém para me orientar. No ano de 2010, esse lote estava valendo 35 mil reais, tá? Perceba a conta que eu estou fazendo.
eu ia investir 10, parcelados em 10 anos, ia pagar 20, de 20 a 22, 23 mil reais por conta dos reajustes, e eu já teria um lote depois de 10 anos de 35 mil reais, ok? Isso dá uma valorização aí de mais ou menos 250% em 10 anos. 250% em 10 anos. Saiu de 10 mil, foi para 35. O que isso significa? Não tem mágica, tá? Não tem, é milagre, é a melhor rentabilidade do mundo, ou a rentabilidade surreal. Não é. Pega os 250% que valorizou, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Ó. Vou pegar a calculadora aqui. 250, vamos colocar 10 mil reais. 10 mil reais vezes 250%. 35 mil reais, ok? 250% eu vou dividir por 120 meses, que foi o tempo que se passou e o tempo que eu paguei o lote. 120 meses. 2,08%, ou seja, esse lote se valorizou 2,08%. Obviamente, eu não peguei toda essa valorização, porque eu paguei 25 no lote, 23. Se eu tivesse comprado o lote, eu teria pago 25 a 26 mil no lote e ele estaria valendo 35. Ou seja, eu pegaria uma valorização ali de 25 para 35, vamos colocar aqui, é 40%. Mais ou menos isso, eu pegaria uma valorização dessa. E aí vamos mais adiante. 2010 ele vale 35 mil. 2023, vou aplicar o mesmo reajuste, né, de 250%, e é a realidade da região hoje. Esse lote está valendo 125 mil mais ou menos. Ou seja, 2010 ele vale, no ano de 2000 ele valia 10 mil reais. Em 2010 ele valia 35 mil reais. E no ano de 2023 ele vale 125 mil reais mais ou menos. Os mesmos 2% ao mês. Acontece que eu já quitei esse lote depois dos primeiros 10 anos. Então, os próximos 10 anos, eu vou ter a despesa, obviamente, do IPTU desse lote e vou ter que escriturá-lo. Assim que eu quitar, eu escrituro ele no meu nome e registro no meu nome. Vou gastar algo em torno de 3% aí do valor do avaliado ali, vamos colocar que foi em 2010, né? Em 2010 eu vou pagar a escritura e registro desse lote meu, mais ou menos 3%. Se eu estou falando que ele valia 35 mil reais, vou pagar algo em torno de R$ 1.000 para escriturar e registrar no meu nome, está quitado. Estou falando de loteamento aberto, não tenho condomínio, não tenho taxa de manutenção desse lote. E aí eu começo a pegar essa valorização toda real para chegar até 122 mil. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem que está assistindo esse vídeo, que comprou um lote por 10 mil reais no ano de 2000, ou enfim, no ano que foi, que seja 50 mil em 2010, 2012, e hoje tem um lote quitado que vale 125 mil reais? Essa é a pergunta. O que a gente entende com essa simulação que eu fiz? Que loteamento, que investir em lotes é muito seguro, porém é algo que precisa ser alinhado já no início, que é de médio e longo prazo. Cleiton, mas não pode existir de eu comprar ele por 10 e daqui 2 anos ele valer 50 e eu vender ele rápido? Pode existir. Vai entrar também um pouco do conhecimento do mercado de quem está te orientando para te colocar num bom projeto, num projeto que às vezes tem poucos lotes, que é mais escasso, que é muito bem localizado, que a procura é muito grande, tá? Então, por construtores, quando entregar o empreendimento. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora da compra, tá? Mas a principal questão é essa. Quem que está assistindo esse vídeo agora, que comprou um lote há 20 anos atrás e hoje tem um lote quitado de 125 mil reais? Que mesmo que ele tenha pago, comprou o lote por 10, pagou 25, hoje o lote é 120, tá? E aí eu posso citar milhares de exemplos aqui dessas situações, onde o cara comprou por 80 e vendeu por 600 depois de 20, 25 anos, onde o cara comprou por 150 e vendeu por 300 depois de 3 anos. Então, obviamente, todo negócio tem risco, mas a questão é que não se alinha a expectativa na hora da venda. E aí você mata a charada. Hoje a gente tem muitos gurus aí do mercado financeiro apresentando várias opções de investimentos financeiros melhores que o loteamento, mais rentáveis, que é fria financiar, que é fria fazer um consórcio, que é fria comprar direto com a loteadora pagando juros e índice de reajuste. Tudo é questão de alinhamento de expectativa e de entender o perfil do investidor. Em que degrau que o investidor está? O loteamento, nós pegamos investidores pequenos investidores, que eu falo ali, algo em torno de 2 salários mínimos, né, até 3 mil reais mais ou menos de renda conjunta.
entre 3 e 6, 7 mil, vamos colocar que seja pequeno investidor. De 8 a 20 a gente considera um médio investidor e de 20 acima a gente já considera que o cara já tem um poder de investimento maior. Estou falando para loteamento, tá? Não para outros mercados. O mercado que eu domino, que é loteamento. Então, eu separando essas esferas, e a gente, obviamente, a gente sabe que no Brasil o pequeno investidor é o maior, tá? É o que mais existe, que ele nem sabe que é investidor, às vezes ele nem se atentou que ele pode ser investidor. Esse é o grande mercado do mercado de loteamentos, tá? Esse é o grande mercado. A gente tem uma outra ponta aqui que é o alto padrão e temos o médio aqui no meio. O alto também é um bom mercado, mas não tem a mesma quantidade de pessoas. E aqui no baixo é onde está a grande massa, que normalmente consegue comprar a casa própria, talvez, ou investir através de um lote, comprando um lote parcelado. Por quê? A burocracia é menor, o financiamento é direto com o loteador. Se ele atrasar algumas parcelas, ele pode renegociar com o loteador. Então, à medida que ele vai pagando esse lote, ele vai pagando um pouco de juros, obviamente, reajuste, mas também vai amortizando um pouco. Depois ele pode aplicar nesse lote, depois que tiver entregue, uma modalidade chamada aquisição de terreno e construção na Caixa Econômica, onde a Caixa Econômica vai quitar o lote para ele e construir a casa para ele. A vantagem dele ter comprado antes é que ele já garantiu o menor preço, tá? Na tabela de lançamento ali do empreendimento. Então, ele já pegou uma certa valorização no tempo, tá? Mas que fique bem claro, não é uma questão de ser furada ou não ser furada comprar lote. Não só lote, qualquer coisa que você for comprar na sua vida, você tem que alinhar a expectativa, tá? Não caia na armadilha de assistir um vídeo, às vezes falar é furado, não é furado. Não existe regra para isso. Procure pessoas que possam te orientar de maneira profissional e que possam te guiar no seu investimento, entendendo que loteamento normalmente é médio e longo prazo. E você precisa entender se você quer formar patrimônio, se você quer construir, se você quer construir para vender, para alugar, ou se você quer ficar com aquele lote ali tranquilo e revender no futuro. Beleza? Fechou? Então, quando eu divido as classes, quando eu divido pequeno, médio e grande, eu preciso começar a entender o poder de compra dessa turma. Então, eu tenho uma pessoa que ganha uma renda conjunta de 3 a 6 mil, por exemplo, reais, eu preciso entender quantos por cento dessa renda dele ele pode tirar para pagar um lote. Então, eu preciso entender, cara, no ano que vem vai estar um pouco mais alta a parcela, daqui 2 anos vai estar um pouco mais alta. Então, eu consigo já montar esse planejamento com ele nos 10 anos do financiamento, direto comigo aqui, que sou loteador. Tá? É muito simples fazer isso. Agora, precisa ter muito conhecimento e precisa estar disposto a realmente ajudar o cara e não só vender. Eu preciso estar disposto, inclusive, a falar um não para a venda dele. Olha, eu acho que esse produto aqui para você não é para você, né? Esse produto aqui não é para você, por isso, por isso, por isso. Quando a gente lançar um empreendimento que se encaixe à sua realidade, a gente vai te vender, tá? Então, é muito importante isso e muito interessante que vocês anotem e que vocês estudem muito antes de tomar a decisão de comprar um lote, de destratar um lote ou de acreditar em qualquer dica que dizem por aí de que é furada, de que não é furada, tá bom? Eu tenho pelo menos mais uns 30 argumentos para te explicar e para te apresentar de que comprar lote na planta, comprar lote parcelado direto com o loteador é bom, e eu tenho também vários cases que não foram bons, porque faltou alinhamento de expectativa, ou cases que não foram bons e ainda assim as pessoas desligaram, fizeram o distrato satisfeitas, porque elas entenderam no início, assumiram a responsabilidade, entenderam que não conseguiram por um motivo ou outro, e aí seguir no contrato, e a gente faz o distrato, a pessoa ciente, porque no início foi explicado, tá? Eu acho que uma clara comunicação e um bom atendimento resolvem tudo isso. Fechou? Se você gostou desse vídeo aí, curte ele, compartilha, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!